Oi pessoal, aqui é a Má e tá começando o nosso vlog de número 35 e nele eu vou falar sobre todos os vírus e parasitas que a gente encontra na franquia de Resident Evil, tanto nos jogos quanto nos filmes em CG. Ao longo da franquia existem 11 tipos diferentes de vírus e parasitas. Existem, na verdade, mais vírus do que parasitas. Parasitas são tipo um ou outro. Não vou diferenciá-los no vídeo, até porque vai dar pra saber um pouquinho sobre eles. E eu acho que o vídeo vai ser bem interessante, então pausa o vídeo, deixa ele carregando, que talvez ele fique um pouquinho longo. Vou tentar dar uma resumida em tudo e tentar deixar ele também mais dinâmico para o vídeo não ficar tão cansativo assim. Bom, então nosso primeiro vírus da lista vai ser o vírus progenitor, tá? Que ele foi descoberto através de uma planta chamada Sonnentrep. Ele foi descoberto em 1966 e não existia qualquer tipo de cura ou tratamento para ele. Ele foi descoberto por Brandon Bailey, Oswald Spencer e pelo James Marcos. Bom, ele está presente em Resident Evil, no Resident Evil Code Verônica, no Remake, no Resident Evil 0, no Resident Evil 5 e também no Resident Evil The Umbrella Chronicles. Então, aí são jogos em que a gente consegue ver que ele está presente por meio de files, vamos assim dizer. O vírus progenitor foi o primeiro vírus a ser descoberto. Ele acabou sendo descoberto numa região da África. Parece que um cara, bastante tempo, acho que chamado Henry, foi pra lá pesquisar sobre plantas e animais daquela região e o Spencer acabou obtendo alguns dados e acabou ficando interessado sobre essa tal planta e decidiu fazer umas pesquisas e eles encontraram esse primeiro vírus, né? Por isso que é o progenitor, porque ele foi tipo o primeiro a ser descoberto. Bom, depois do vírus progenitor, a gente acaba indo pro T-vírus. Bom, como eles conseguiram esse T-vírus? Bom, foi a união, né, do DNA de sanguessugas com esse vírus progenitor. A gente consegue ver isso em Resident Evil 0, né? Porque o Marcos, ele comandava aquelas sanguessugas e elas estavam infectadas com o progenitor. Então, as sanguessugas mais o progenitor, T-vírus. Bom, ele foi descoberto em 1977. Existe uma cura ou um tratamento. Ele foi descoberto pelo James Marcos e ele tá presente em praticamente todos os jogos da franquia. Gente, se vocês verem que eu tô olhando pra baixo é porque eu tô com uma cola, porque eu não vou decorar tudo isso daqui, é tipo impossível, são tipo folhas e mais folhas de vírus e tal. Bom, então ele tá presente em Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Survival, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil Remake, Resident Evil 0, Resident Evil Outbreak, Resident Outbreak File 2, no Dead End, no Survival 2, no The Umbrella Chronicles, no Dark Side Chronicles, Resident Evil 5, no Operation Raccoon City e também no Resident Evil The Generation e no Resident Evil Damnation, que são os dois filmes em CG de Resident Evil lançados até hoje. Bom, o que esse vírus criou, né, vamos assim dizer? Bom, ele deu origem aos zumbis, aos Crimson Heads, que são um tipo de zumbi mais forte. Desculpa a porta ter aberta, mas o meu irmão, ele ficou entrando no quarto e atrapalhou um pouco o vídeo, mas eu não vou editar porque vocês sabem que eu não edito. Então, desculpa de verdade. Deu origem também aos Lickers, aos Hunters e até onde eu consegui pesquisar, ao Tyrant. Talvez o primeiro Tyrant tenha sido infectado com o T-vírus. Bom, então deu pra perceber que o T-vírus, ele cria, no geral, zumbis. O T-vírus, ele também criou aquela cobra gigante que a gente vê no primeiro Resident Evil, as aranhas infectadas, a planta 42, que a gente precisa usar a Vejoute pra matá-la, os tubarões, os Neptunes, do Resident Evil Remake, os cachorros também são infectados com ele, os corvos, enfim, quase tudo pode ser infectado pelo
ter vírus. Tipo, literalmente tudo. Pássaro, qualquer coisa viva consegue ser infectada por ele. Ele é, tipo, um vírus bem potente. E tal. Bom, agora a gente vai pra um parasita, eu acho, que é o Ne-alpha. Ele foi criado pela Umbrella em 1988. Não existe qualquer tipo de cura ou tratamento para ele. Ele acabou sendo desenvolvido pela Umbrella Corporation da França. Ele está presente em Resident Evil 3 e no Operation Raccoon City. O que é esse Ne-alpha? Bom, para quem jogou Resident Evil Remake, a gente encontra então a Lisa Trevor, que era filha do George Trevor, que era o arquiteto e o cara que projetou a mansão do Spencer em Resident Evil Remake e Resident Evil 1. Ela acabou sendo infectada pelo Ne-alpha. Não é infectada, mas ela acabou tendo o parasita dentro dela. E isso vai ser importante porque depois vai dar origem a um outro tipo de vírus. E a Umbrella fez experimentos com ela. Bom, esse Ne-alpha era um tipo de parasita que a Umbrella criou para conseguir fazer, como posso dizer, monstros que pudessem ser controlados. Então, os hospedeiros do Ne-alpha, eles acabavam ficando obedientes. O primeiro teste que eles fizeram foi com a Lisa Trevor, e depois ele deu origem ao Nemesis. Por isso que o Nemesis tem aquele objetivo de perseguir os Stars, porque o Ne-alpha faz com que o seu hospedeiro acabe ficando obediente ao seu dono. Vamos colocar assim. Bom, como eu falei, a Lisa acabou sendo infectada pelo Ne-alpha e William Birkin acabou extraindo o DNA dela depois de ser infectada, e aí a gente tem o G-vírus. Então, G-vírus nada mais é do que o DNA da Lisa com o Ne-alpha. Foi descoberto em 1998. Existe uma cura ou um tratamento, só que depende do tempo de infecção. Não é, por exemplo, oh meu Deus, estou 10 horas. Não. Precisa de um tempo para você estar infectado, para você conseguir se curar. Tudo bem? Como eu falei, foi descoberto pelo William Birkin e está presente em Resident Evil 2, The Dark Side Chronicles, Operation Raccoon City, Resident Evil 6 e The Generation, que foi o filme em CG. Bom, deu origem a quê? Bom, sabe aquela versão do William Birkin? Monstro? Bom, foi basicamente isso. Uma coisa que eu achei interessante é que a única diferença entre o T-vírus e o G-vírus é que os hospedeiros que são infectados com o G-vírus, eles acabam sofrendo mutações mesmo depois de estarem infectados. Então, o Mr. X também acho que foi criado pelo G-vírus. Agora, os zumbis normais, que não se transformam nem nada, T-vírus normal. Bom, depois desse a gente acaba passando pro T-Verônica, que é um dos meus favoritos, junto com o T-vírus. Bom, o T-Verônica, qual a origem dele? Nada mais é do que a combinação do vírus progenitor com um DNA de uma formiga rainha. É sério, é um dos meus favoritos. Bom, então a gente deu pra perceber, na verdade, que o progenitor, ele deu caminho pra Umbrella descobrir vários tipos de vírus diferentes. Bom, foi descoberto entre 1981 e 1983. Não existe qualquer tipo de cura ou tratamento. Ele acabou sendo descoberto pela Alexia Ashford. Está presente em Resident Evil Code Verônica, Survival 2 e Resident Evil 6. Bom, aqui ele deu origem ao Nosferatu. Ele deu origem ao Nosferatu, a Alexia Monstro e ao Derek Simmons Monstro. Uma coisa que é importante falar é que o T-Verônica é um vírus extremamente agressivo. Você vai sofrer, tipo, mutação até você virar uma coisa bizarra. Precisa de anos de incubação para que o vírus acabe se fundindo ao hospedeiro.
Por isso que quando a Alexia, ela decide testar nela mesma, ter Verônica, depois que ela testou no pai dela e viu que deu errado e que ele acabou virando Nosferatus, ela decide testar nela e diz que tem que passar 15 anos num sono criogênico até que o vírus se adapte ao organismo dela em uma simbiose e meio que ela consiga controlar o vírus. É muito poderoso, o hospedeiro fica, muito poderoso, só que o sangue de um hospedeiro infectado pelo T. Verônica, ele entra em combustão instantânea com o ar. Bizarro isso. E em Resident Evil 6 a gente tem o Dark Simmons, na parte que a gente joga com o Leon. Ele acaba virando aquelas coisas bizarras, é porque ele tá infectado com o T. Verônica. Então é bem interessante. Bom, depois a gente tem o T vírus mais o G vírus, ou seja, T mais G vírus. Ele foi a combinação do T vírus com o G vírus. Não sei como conseguir essa previsão. Ele foi descoberto em 1998 e não existe qualquer tipo de cura ou tratamento para ele. Ele foi descoberto ou ele foi desenvolvido, na verdade, pela Umbrella da França e ele está presente no Resident Evil Dead M. Não joguei ele, então não posso palpitar muito. E parece que deu origem a um tipo de Tyrant chamado T-091, em que ele conseguia produzir umas quantidades de carga elétrica no braço dele. Bizarro. Bom, depois disso a gente vai para os La Plagas, que esse, na verdade, não é um vírus, mas acho que é um parasita. A origem dele é desconhecida. Ele foi descoberto ou criado, seja lá o que for, antes do século XVIII. Existe sim um tipo de cura ou tratamento para ele. Foi descoberto pelo Los Illuminatus. Está presente em Resident Evil 4, Resident Evil 5 e The Mercenaries. Deu origem a infectados, mas existem 3 tipos diferentes dos infectados. O tipo 1, que é quando a plaga sai pelo pescoço e vira um bagulho bizarro, porque eu joguei Resident Evil 4. B, quando essa parte bizarra assume a forma de uma centopeia, também é bizarro. E C, quando ele sai do corpo do hospedeiro e age de forma totalmente independente. Bizarro. Não tem muito o que falar sobre ele. Então vamos lá. Depois a gente então vai pro Uroboros, que ele foi a combinação do progenitor com os anticorpos do T-vírus da Jill. Todo mundo sabe que em Resident Evil 3 a Jill acaba sendo infectada pelo T-vírus e o Carlos vai pegar a cura pra conseguir dar pra ela. E ela acaba criando anticorpos contra o T-vírus, então ela tá infectada, mas ela não desenvolve o T-vírus, então ela não vai virar zumbi. Pegaram isso e juntaram com o progenitor. E aí criaram o Uroboros. Ele foi descoberto entre 2006 e 2008. Não existe qualquer tipo de cura ou tratamento para ele. Ele foi descoberto ou criado pelo Albert Wesker. Está presente somente em Resident Evil 5. E até onde eu vi, ele cria aquela Excella monstro. Que todo mundo vira monstro, todo mundo vai injetar neles e vira monstro. Incrível. E eu acredito que também aqueles infectados que a gente vê em Resident Evil 5 também seja por causa do Uroboros, mas eu não tenho certeza, então não vou afirmar. Vai ficar em aberto essa parte. Gente, tá quase acabando. Juro pra vocês. Eu tô ficando sem voz já. Bom, depois disso a gente passa então pro C-vírus, que foi a fusão do T. Verônica com o G-vírus, que deu o C-vírus. Ele foi criado ou descoberto em 2011. Não existe qualquer tipo de cura ou tratamento. Ele foi criado pela Carla Radames lá em Resident Evil 6. Ele está presente em Resident Evil 6 e deu origem a os Diavos, as Crisálidas, aos Bloodshots, Lepotitiça, aos House e aos Tanak, que vai ser o novo Nemesis que criaram no jogo para conseguir
trazer aquela ideia de perseguição de novo. Ou seja, criou muita coisa. Basicamente, todos os monstros que a gente vai ver em Resident Evil 6, eles vão ter sido criados pelo C-Vírus, tirando, acho que da parte do Leon, que são zumbis mesmo, mas da parte da Ada, do Jake com a Sherry e do Chris com Pierce, são acho que os C-Vírus. Bom, depois disso a gente passa então pro T-Abyss, que vai ser a função do T-Vírus com o T-Abyss. Ele foi descoberto em 2004, existe um tipo de cura ou tratamento para ele. Foi descoberto pelo consórcio farmacêutico global. Está presente somente no Revelations 1 e deu origem aos Ozzy. E existem alguns tipos de Ozzy específicos. Primeiro são os Sea Creeper, que é um Ozzy cujo hospedeiro é uma mulher. Tem os Gyozo, que são peixes infectados. Scarmiglione, que vão ser BOWs, não encontrei muito a respeito deles. Tem Skagdead, que vai ser a mutação de um organismo que tem uma forte resistência ao T-Abyss. E eu acho que só. Então, basicamente, todos aqueles monstros que a gente encontra no Revelations são por causa desse vírus, do T-Abyss. Então, a gente chega finalmente ao último tipo de vírus que a gente encontra na franquia, que vai ser o T-Phobos. T-Phobos foi o vírus que a gente encontra em Revelations 2. Como o Revelations 2 é um jogo mais novinho, não tem tanta informação assim sobre ele. Mas não tem também muita coisa pra gente saber também sobre o T-Phobos. Por quê? Ele é basicamente uma variação do T-Vírus, com uma única diferença. Ele só é ativado quando o hospedeiro acaba sentindo altos níveis de medo. Então, aí a pessoa sofre mutação por causa do vírus. A mutação é diferente para cada tipo de pessoa, até porque cada organismo acaba sendo diferente. Mas essa é a única diferença. Então, por exemplo, por isso que em Resident Evil Revelations 2 a gente encontra a Claire usando aquela pulseira. Verde tá beleza. Se a cor tiver verde é porque tá beleza. Se tiver laranja, a pessoa está estressada. Não tá com medo, ela tá estressada. Se tiver vermelho piscante, é meio que alerta, porque ela tá começando a ficar com medo. Se o vermelho ficar permanentemente, ela tá com alto nível de medo e ela vai acabar, sim, se transformando num monstro. E aí não vai ser um zumbi, vai ser um Afflicted. Eles decidiram mudar o nome, até por causa que é um outro vírus, mas só. Bom, então aqui foram uns 11 tipos de vírus diferentes e parasitas que existem em Resident Evil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu um trabalhinho fazer. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, de dar aquele curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos. Se essa é a primeira vez que você está vendo o canal, eu vou deixar aqui desse lado para você se inscrever e aqui desse outro lado pra você ver algum outro vídeo, alguma outra playlist. Eu vou deixar a playlist de vlogs aqui pra vocês verem, se interessarem. Ou a playlist de Resident Evil, ou os dois, porque tem espaço pra colocar os dois aqui. E um pra se inscrever aqui. Bom, então é isso aí, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!